Olá a todos. Bom, terminamos então o capítulo 2. É um capítulo também introdutório e teórico, onde a gente aqui no vídeo vai colocar aí os pontos mais importantes de se pensar, de se refletir. Bom, o primeiro ponto é, a gente tem que reconhecer, aceitar que sim, vivemos em um país extremamente violento. Os nossos números são, sim, números, vamos dizer, infelizmente, muito ruins relacionados aí a todos os tipos de crime violento. Não temos uma guerra civil declarada, mas temos números que ultrapassam diversos países em guerra. Bom, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é, a gente tem a nossa exposição a essa violência em diferentes níveis, de diferentes maneiras. E isso tudo depende de vários fatores. São vários fatores como a cidade onde a gente vive, o local onde a gente mora, a nossa rotina diária. Todos esses pequenos fatores vão influenciar na nossa exposição a essa violência. Um outro ponto importante que a gente coloca aí no capítulo é sobre a questão do desarmamento. A discussão do desarmamento, ela tem um problema, ela envolve muita política também. Então ela tem muitos aí, amores e paixões envolvidos. O fato é que se o leitor tiver a curiosidade de buscar fazer uma pesquisa científica sobre o desarmamento, o leitor vai encontrar diversos trabalhos científicos, trabalhos válidos, feitos por equipes válidas em universidades ou órgãos válidos, e trabalhos que tendem a ambos os lados. Alguns trabalhos pontuam ou concluem que o desarmamento é bom para reduzir o índice de violência, outras pontuam que o desarmamento é ruim. E um outro problema é comparar o Brasil com outros países quando se fala em desarmamento. Isso a gente pontua bem aí no texto. Então, o que acontece? Você vai comparar o Brasil, que tem, vamos supor, muitas armas espalhadas pelo país, e vai comparar ele com o Japão, que tem poucas armas espalhadas pelo país. E aí você vai falar, olha, o Brasil tem muita arma e tem um índice elevado de violência, homicídio por arma de fogo, etc. E o Japão não tem arma nenhuma e tem baixíssimos índices. Isso é totalmente inútil fazer essa comparação, porque cada país tem a sua realidade. E a violência, ela não existe a partir de número de armas espalhadas em um país ou nas mãos da sociedade civil. A violência, ela é fruto de uma soma de diversos fatores, em diversos aspectos bastante complicados. A gente não pode limitar o estudo da violência apenas à presença de armas de fogo na mão da população civil. Então, quando a gente compara com países, a gente tem todos os casos. Como é falado no texto, existem países com um elevado número de armas nas mãos da população civil e baixos índices criminais. E existem países com elevado número de armas nas mãos da população civil com altos índices criminais. E, no outro sentido, países que não têm absolutamente nada, ou quase nada, de arma na mão da população civil e que têm índices elevados de violência, e países nesse contexto aí de poucas armas com a população civil que têm baixos índices de violência. Então não é interessante, o primeiro ponto é esse, não é interessante comparar o Brasil com outro país. Mesmo que seja vizinho nosso, mesmo que seja a Argentina, mesmo que seja um país sul-americano que tem aí características socioculturais um pouco mais próximas talvez, não cabe a comparação entre países. Agora um ponto é interessante. Como a gente não tem como estimar, tecnicamente, se o armamento ou o desarmamento vai influenciar nos índices criminais, o que nos resta é o quê? A experiência prática. Ou seja, fazer estudo de caso prático. Isso sim é mais válido. Ficar só na teoria ou só na comparação entre países não serve. E aqui no Brasil, independente de orientação política, o Brasil teve um programa de desarmamento, isso é claro, mesmo que na época do estatuto, aí, na época do referendo, a população votou pelo não desarmar, não impedir a comercialização de armas, mesmo assim, o governo à época do presidente Lula, ex-presidente Lula, começou uma campanha pesada de desarmamento, promovendo a restituição de armas à Polícia Federal, inclusive com pagamento, com uma indenização do Estado por cada arma devolvida.
Milhares e milhares de armas foram entregues, muitas vezes armas obsoletas que estavam guardadas numa casa porque era do avô, do bisavô daquela pessoa, a pessoa não sabia o que fazer com a arma e entregou a arma na Polícia Federal. Enfim, independente de aspectos políticos, a questão é, após anos de uma política muito pontual em defesa do desarmamento, a gente não teve uma melhora na segurança pública brasileira. Novamente, diversos fatores influenciam esses índices, mas vamos ser objetivos. Paralelamente à política de desarmamento, tivemos elevação pontual, elevação intensa de homicídios, roubos, furtos, latrocínios e etc. Tivemos um aumento intenso nos índices de crime e de violência no país. Ou seja, se a gente só pensar paralelamente nesses dois aspectos, o desarmamento aqui no Brasil, ou essa política desarmamentista no Brasil, não foi capaz de reduzir os índices criminais. As pessoas que defendem o desarmamento podem colocar, mas isso só é sentido 30 anos após o início da política. Aí fica difícil manter a discussão, né? Porque a pessoa sempre vai ter uma desculpa para falar que ia dar certo, que a política caiu em hora errada, quando ia dar certo, voltaram em outra política, em outro sentido, e por aí vai. Mas, pontualmente, a gente percebe que não tivemos melhora significativa em nenhum índice criminal relacionado à arma de fogo com essa política do desarmamento. Agora a gente já vive uma realidade diferente. A gente tem um governo federal, na figura especificamente aí do presidente atual, que defende o armamento da população. Estamos falando aqui, gravando esse vídeo em 2021, a gente já tem aí estatísticas mostrando que em 2018, passando para 2019, o ano de 2019 teve um aumento muito grande de compra, comercialização de armas de fogo, e 2020 dobrou o número de 2019, que já era grande, ou seja, a gente tem agora uma política mais voltada ao armamento e, coincidentemente ou não, tivemos melhoras significativas em índices relacionados a homicídio, a crimes com arma de fogo. Tá? Então, o nosso livro não é sobre armamento, desarmamento, mas é importante a gente ter esse senso crítico e tomar cuidado ao defender o desarmamento. Defender desarmamento como uma forma de melhorar índices criminais em um país é algo muito raso e muitas vezes é apenas desculpa para blocos mais orientados à política. Ou seja, muitas vezes essas decisões ou a defesa dessas políticas desarmamentistas, muitas vezes elas não estão nem muito relacionadas a aspectos de busca por diminuição de índices criminais, e sim a aspectos de orientação política, planos políticos de um determinado governo ou partido. Se a gente quiser ser técnico, o que a gente tem existem pesquisas, artigos científicos defendendo os dois lados, mas ao ler um artigo desse, a gente precisa saber quem escreveu e quem financiou aquela pesquisa e tomar cuidado com comparações com outros países. Então, basicamente, o resumo do nosso capítulo e os pontos mais importantes são esses. Entender que a violência elevada no país é uma realidade e que a gente precisa ter consciência disso e se preparar melhor para enfrentar essa realidade. E entender que políticas armamentistas ou desarmamentistas não necessariamente auxiliarão ou melhorarão aí a nossa vida, a nossa sensação de segurança. Se a gente tiver a oportunidade ou a possibilidade de buscar a autoproteção, a possibilidade de se defender quando o Estado não puder, eu, particularmente, acho sim que o cidadão tem que ter o direito de ter a sua arma de fogo, treinar com a sua arma de fogo e ter ela em condições, caso seja necessário, o seu emprego.